pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje nós vamos falar da União Europeia e a unificação do continente europeu. Bom, o projeto da unificação da Europa, ele se inicia basicamente no final da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa ele se encontra quase totalmente destruído e alguns países em reconstrução com a ajuda dos Estados Unidos. Alguns insatisfeitos aí com o crescimento político dos Estados Unidos durante essas duas primeiras guerras, eles optaram por não ter ajuda dos Estados Unidos e se uniram aí, formaram aí um bloco, né, para comercializar os seus produtos. Eles perceberam, né, que os Estados Unidos saiu ganhando na segunda, com essas duas guerras, tanto politicamente como economicamente, né? Então eles não aceitaram a ajuda deles. Então eles pensaram, é melhor a gente unir entre a gente e ter novamente voz no mercado internacional, né? Já que nós estamos aí destruídos politicamente e economicamente. E mais ou menos aí no finalzinho da década de 40, tanto a Holanda, os Países Baixos e Luxemburgo, eles se juntaram, se uniram e formaram aí um bloco econômico, né? Onde eles iam se auxiliar, se ajudar entre eles e também vender aí a sua mercadoria, tirando aí os impostos da mercadoria e vendendo mais barato o seu produto. E qual era o propósito da Benelux? Vocês sabem? Nada mais era do que quebrar as tarifas, né? Algumas tarifas alfandegárias e deixar o produto mais barato aí para ser comercializado aí no comércio mundial. Deu tão certo que anos mais tarde, né, começa realmente a fortalecer o primeiro bloco da União Europeia, chamado SECA. Esse era um bloco efetivo, né? Que nada mais é do que Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, utilizando a sigla SECA. E qual era esse propósito desse bloco? Vocês sabem? Nada mais do que estabelecer num mercado comum a sua mercadoria aí, entre eles, sem taxar impostos. Então eles poderiam vender aí ferro, o aço e o carvão entre eles, sem aí taxar esse produto e com isso se ajudar aí a se erguer novamente a sua economia. Bom, esse bloco vai ganhando força, corpo, igualzinho ao Benelux e vai aí passar a integrar outros países, né? Então surge aí o mercado comum europeu, né? Que vai ser fixado no Tratado de Roma no finalzinho da década de 50. No início, né, da década de 90, eles pensaram ir além do que eles já fizeram aí ao longo dessas décadas. Para quê? Não só eliminar a tarifa alfandegária, mas também propondo aí um livre comércio, né? Não só de mercadoria, mas também de pessoas e serviços e capitais. E começaram a discutir uma unidade monetária. Isso é, uma moeda única que vai ser representada pelo euro, né? A partir da formação do euro, eles passaram a se fortalecer não só economicamente, mas politicamente no cenário mundial,
né? Então ele entra aí na década de 90, aí, logo no início, forte perante aí o cenário da geopolítica mundial, tendo voz e vez aí no comando aí do mundo, junto com os Estados Unidos, que ganha aí a Guerra Fria. Então, a partir de 1994, surge a União Europeia, já bem mais estruturada do que os blocos anteriores e com o objetivo de fortalecer a economia política, militar e monetária. Olha aí a jogada de mestre. Isso ele aprende no passado, que não só temos que ter a economia forte com a política, mas também o militar, para competir com os Estados Unidos, que era a potência econômica mundial, né, que ganha a Guerra Fria. E também, nos dias de hoje, ele vai competir também com a China, que está chegando aí com sua economia forte aí, também na briga entre os poderosos, né? E a União Europeia basicamente controla todo o lado ocidental, né? Através do processo de regionalização que ocorreu aí na Guerra Fria, né? Entre o bloco capitalista e socialista, Europa Ocidental e Oriental. E um dos propósitos da União Europeia é aumentar e se expandir aí esse bloco por toda a Europa, né? Com os países que querem entrar aí nesse bloco, ele vai ter que ter uma economia estável, né? Não devendo nada a ninguém, com suas dívidas em dia, ser um país democrático e respeitar os direitos humanos. Isso aí é praticamente os critérios aí para se entrar na União Europeia. E também tem alguns dados aqui sobre a União Europeia. Que ela tem aproximadamente 1 bilhão de pessoas, né? Tem uma área aproximadamente de 4 bilhões de quilômetros quadrados, é menor do que o Brasil, mas é bem forte, né? A França como o maior país aí do bloco, e o menor país do bloco é Malta, que fica aí no meio do mar Mediterrâneo. Com a economia hoje do bloco da União Europeia chega a cerca de 16 a 17 trilhões de dólares, apesar que hoje a gente está passando aí por um problema econômico por causa da pandemia, mas mesmo assim ela chega a uma economia mais forte do que os Estados Unidos. E também possui aí o menor índice de analfabetismo, com algumas exceções aí de alguns países, mas também com uma das melhores qualidades de vida da Europa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima!